Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o primeiro episódio dessa segunda temporada do Bacharel Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Santos e eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a curtir, a compartilhar. Mas se você prefere ouvir os podcasts por áudio, eu vou deixar o link aqui na descrição das plataformas de áudio. E dois recadinhos que eu também quero dar. As redes sociais, o Instagram do Bacharel Podcast mudou, eu alterei. Agora você encontra lá Bacharel Podcast, tudo junto, pode começar a me seguir. E eu também tenho um perfil pessoal que eu separei desse do Bacharel Podcast, que é jaquesantos.br, que você também é bem-vindo por lá e pode me seguir. E também outro recado, aqui no vídeo, talvez aqui embaixo, vai estar um QR Code. Esse QR Code, ele vai te levar a adquirir, a comprar os filtros, os presets. Eu fiz uma parceria com uma influenciadora, uma grande influenciadora, e agora tem o Bacharel Presets, que são esses filtros que deixam as fotos mais lindas. Aí você pode adquirir para deixar suas fotos nas redes sociais muito mais claras, muito mais bonitas, muito mais interessantes. E eu já estou aqui com a minha convidada, a psicóloga Miriam Cristina. Prazer ter você aqui, Miriam. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite de estar aqui no Bacharel Podcast. O prazer é todo meu. E a gente vai bater um papo aí para falar um pouco do trabalho que você desenvolve, né? Um trabalho sério, importante, atendendo crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, né? Sim. Então fica à vontade, se você quiser trazer um pouquinho da sua experiência, para as pessoas entenderem como é feito esse trabalho, fica à vontade. Sim. Então, hoje eu atuo no Centro Integrado da Criança, do Adolescente e da Família, que é CICAF. Ele é um centro de defesa em Jaboatão. Então lá a gente tem uma equipe multidisciplinar que conta com advogados, assistente social e psicólogos. E aí a gente dá essa assistência para a vítima de abuso sexual infantil, como também para a família dessa vítima. E como é que é essa assistência? A equipe de advogados ela vai entrar ali no eixo de defesa. Então ela vai entrar com as ações para poder acusar o agressor. Então as ações criminais ali, os processos, para poder entrar com a acusação do agressor. Enquanto isso, a vítima, a criança, adolescente, ela vai poder receber o acompanhamento psicológico lá. E aí, no caso, vem a minha parte, que é acompanhar essas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. E vamos puxar um pouquinho lá atrás, né? Como, quando você resolveu fazer psicologia, o que você tinha em mente? Você já tinha em mente fazer esse trabalho ou não? Não. Quando eu comecei com psicologia, eu pensava que iria atender só adultos, porque para mim criança ia ser muito difícil. Porém, toda a minha trajetória foi me guiando para atendimento infantil e com adolescentes. Então, o meu estágio curricular obrigatório foi junto com crianças e adolescentes em escola. E aí depois, nessa trajetória, só foi encaminhando mais e mais para trabalhar com esse público, que é a criança e adolescentes. Sim, e essas crianças, esses adolescentes, depois que eles passam por esse processo que você explicou, como eles chegam assim? Como eles chegam lá para esse primeiro atendimento? Porque sabemos que já passou pelo processo, que já são crianças ou adolescentes que já têm um histórico de abuso sexual, né? Sim. No caso do CICAF, que é onde eu trabalho atualmente, todos os nossos casos que a gente acompanha são realmente casos que já tenham tido um BO, um boletim de ocorrência registrado. Então a gente não está ali fazendo papel investigativo para falar se aquela criança, se aquele adolescente ele foi abusado ou não. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é servir de defesa para essa criança e esse adolescente. Então eles chegam lá, eles já têm um BO, já foi feita uma ocorrência sobre o abuso sexual, e aí a partir dali segue toda o acompanhamento jurídico e também o acompanhamento psicológico com os psicólogos de lá. Então a criança, ela chega muitas vezes, não é o primeiro lugar que ela vai falar sobre a violência que ocorreu. Por quê? Ela já teve que ser ouvida na delegacia, ela já teve que ser ouvida muitas vezes no conselho tutelar.
E aí, quando ela chega nesse novo espaço, a tendência é pensar que ela tem que falar tudo de novo. Mas o objetivo da terapia lá também não é que ela repita toda a violência que ela sofreu. A gente tenta ao máximo não revitimizar aquela vítima. Porque, infelizmente, no nosso judiciário acontecem muitas revitimizações. A criança ela tem que falar do ocorrido várias e várias vezes. Isso prejudica muito o impacto dela e também até mesmo o processo criminal. Porque às vezes, dependendo da idade da criança, ela não consegue falar a mesma coisa em vários momentos. Até mesmo pelo entendimento que ela tem. Quando já é um adolescente é mais fácil ele fazer isso. Embora a gente tenha leis aí que são para proteger a criança e adolescente de ter que ter esse discurso repetido várias vezes, na prática não funciona muito bem. E acontece da criança ter que falar o discurso no hospital, quando vai para o exame médico, para falar o discurso no conselho tutelar, para falar o discurso na delegacia, depois a promotoria quer ouvir também, e acaba acontecendo essa revitimização que a gente chama. Você acha que esse ato dela ficar repetindo isso, emocionalmente falando, atrapalha? Como é, assim? Piora? A cada vez, até mesmo, revitimização é exatamente por esse aspecto. A cada vez que ela tem que narrar o acontecido, ela vai estar o quê? Trazendo à memória essas lembranças e, de novo, revivendo aquela dor. Por isso que a gente bota revitimização. Estar ali naquele papel de vítima novamente, ao ter que trazer de novo aquele discurso. E é trazer aquele discurso em um ambiente que não é terapêutico. Então, por exemplo, na terapia, quando ela está sendo acompanhada por psicólogo, o nosso papel, de novo, não é de investigação. A gente está ali fazendo terapia, podendo ter esse acompanhamento prolongado com a criança e com o adolescente. Então, ali, se ela quiser falar sobre o ocorrido, ela vai poder falar. Porém, ela vai estar falando com quem? Ela vai estar falando com um psicólogo, com alguém com uma escuta qualificada, uma escuta diferenciada. E para qual objetivo? O objetivo de estar ali ajudando aquela criança, aquele adolescente a superar aquela dor, a ressignificar aquela dor, a entender tudo o que aconteceu com ele, com ela. Então é completamente diferente daquele discurso que ele vai ter que falar no judiciário, por exemplo. Porque no judiciário é tipo um interrogatório. Tipo não, né? É um interrogatório, né? Vamos dizer assim, né? E ali o seu papel já é um atendimento, né? É um acolhimento, né? Sim, sim. Então, mas assim, quando a criança ou adolescente começa essa terapia, até um adulto também, quando vai começar uma terapia, resolve fazer uma terapia, essa coisa de você ter que voltar a relembrar os seus traumas, a ter que colocar ali, às vezes no primeiro momento é o que você falou, né? Fica pesado. Então, o que eu falo, tanto para mim quanto para as minhas estagiárias que também estão lá, é que a gente não tem que fazer a criança falar do abuso. Aquilo vai acontecer de forma natural, porque é algo que está muito forte nela. É uma violência que deixa muitas marcas. Então, em algum momento durante a terapia, a criança ou adolescente ela vai trazer espontaneamente aquele assunto. Não vai ser preciso a gente ficar tocando nisso. Em algum momento aquilo vai ser trazido. Não é aconselhável tocar no assunto, é deixar a pessoa livre. Deixar a pessoa livre e em algum momento ela vai trazer. E ela traz de formas muito diferentes. Por exemplo, com criança menor. Já teve casos que eu atendi crianças de 3 anos. Como é que uma criança dessa vai trazer um assunto desse? Por exemplo, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é feito o trabalho, né? De acordo com a idade, né? Sim. Uma criança de 3 anos, vamos lá. Pronto. Independente da idade, o principal é ter uma boa vinculação. Então a gente faz o acolhimento, explica o que é aquele espaço da terapia. Que tudo que vai ser falado ali não vai ser exposto, que existe o sigilo, explica o que é esse sigilo. Tudo mesmo isso. Mesmo para uma criança de 3 anos? A gente vai explicando de formas, de uma linguagem diferente. Uma forma mais lúdica, então, né? Com o adolescente a gente consegue falar, com a criança, por exemplo, eu trago um baúzinho. Aí explica, esse aqui é o nosso baú dos segredos. Tudo que falar aqui, a gente vai colocar aqui, não vai sair daqui. Então a gente vai bem explicando, lúdica, né? Explica o que é o psicólogo para a criança. Eu levo cartõezinhos com profissões.
Então, eu boto a profissão do bombeiro. Aí eu pergunto, quem que é esse aqui? A figura, ele vai falar o bombeiro. Quem que é esse aqui? É o médico. Quem que é esse aqui? É o professor. Quando você cai da bicicleta e machuca, você procura quem? Procura o médico. E aí vai trabalhando isso e depois eu boto as cartinhas do psicólogo, que é uma figura que geralmente as crianças não conhecem. Principalmente crianças de baixa renda, que é o público que eu atendo nesse centro de defesa, que é para famílias hipossuficientes. Então, são assistidas ali aquelas famílias que não teriam condição de ter esse acompanhamento em outro lugar. E aí eu mostro as figurinhas do psicólogo, que é o quê? Um adulto com a criança brincando, o adulto e a criança um sentado do outro conversando, que são figuras que não fica tão claro qual seria a profissão. Eu pergunto, quem que é esse? Às vezes responde, é o pai e a mãe. Ok, esse aqui é o psicólogo, esse aqui também é o psicólogo. Você sabia disso? O psicólogo vai brincar com você, vai conversar com você, vai falar sobre as emoções. E aí você acha que eles conseguem captar? Vão percebendo. E aí fala, a profissão do psicólogo não pode falar o que você me disser. Aí o que eu faço muito também no espaço que a gente está lá, para explicar esse negócio do sigilo, é muito delicado. Porque, infelizmente, a gente sabe que os abusadores, eles utilizam muito do segredo como uma arma para que a criança não fale sobre os abusos. Então, lá, especificamente no consultório, nos atendimentos no CICAF, eu procuro não usar a palavra segredo. Eu digo que a minha profissão, eu não posso contar o que ele me fala ali. Mas, se ele quiser, ele pode falar para todo mundo o que ele faz ali dentro. Então, eu deixo isso bem claro. Que se ele quiser, ele pode contar para a mãe, para a avó. Tudo o que acontece ali, ele pode contar para todo mundo. Só eu que não posso. Você só troca a palavra, porque o abusador costuma usar esse termo, é segredo, não conta pra ninguém. Sim. Então, se você usa esse mesmo termo, pode confundir a criança. Por ser uma criança ainda muito pequenininha. E ainda mais pelo público que a gente recebe, que são só casos de abuso sexual. Então, eu evito ao máximo usar o segredo ali, naquele momento. Mas a gente vai explicando tudo isso de formas diferentes. Sempre vão ter outros recursos, outras formas de dizer. E a criança, ainda falando dessa criança pequenininha de 3, 4 anos, você acha que ela vai evoluindo no passo a passo? Ela, depois que você apresentou, talvez essa criança entendeu um pouco o que é o psicólogo, ela consegue falar? Então, aí ela entende o que é o psicólogo. Depois, o que a gente faz? A gente trabalha a vinculação, que é exatamente esse vínculo, de gerar a confiança dessa criança com a gente, que é um adulto desconhecido. Então, como é que a gente gera essa confiança? Sim. A gente vai brincando com a criança, porque quando a gente brinca junto com ela, a gente está entrando no mundo dela. A brincadeira é o universo da criança. Se a gente está ali ativamente brincando com ela, a gente está entrando no universo dela. Isso vai criando vínculo. Então, a gente vai trabalhando as várias sessões, brincando, trazendo desenhos, trazendo atividades para elas e sempre perguntando, fazendo a psicoeducação das emoções. Eu acho que trabalho com criança é essencial psicoeducar as emoções, que é explicar o que é a emoção. Então tem vários recursos, tem dadinho das emoções, joga e caiu a emoção. Esse aqui é tristeza, quando é que a gente se sente triste? E vai trazendo, sempre que a criança chega, é praxe. Como é que foi essa semana? O que você sentiu? Como é que você está se sentindo hoje? E vai trazendo. Então, com o tempo, ela já vai se acostumando a expressar essas emoções, que são algo que elas não estão geralmente tão habituadas a fazer em outros espaços. Não são todas as famílias que têm esse espaço para que a criança possa expressar o que ela está sentindo. Então, muitas vezes a criança até mesmo tem dificuldade de expressar porque nunca teve isso, nunca teve esse atendimento, assim, de uma profissional, né? Sim, nem só o atendimento, mas até o espaço dentro da própria família de ser escutada. Sim. E isso não somente para famílias de classe baixa, mas até mesmo de classe alta. A criança pode ter tudo, mas pode não ter a atenção do pai e da mãe ali. Então isso é independente de renda financeira. Na sua opinião, você nota que
A gente não pode generalizar, lógico, mas as crianças que chegam para você com esse quadro de abuso sexual são crianças que têm pouco contato de conversa, de contato mesmo com os pais. Você já fez uma relação? Não. Então, se a gente for ver os dados estatísticos, ele diz que crianças que têm pouco contato com os pais, elas são mais vulneráveis a serem vítimas de abuso. Por quê? Porque o abusador ele vai procurar crianças estrategicamente, que é o quê? Que são aquelas crianças que vai ser mais difícil dele ser descoberto. E essas que não recebem muita atenção é mais fácil para ele conquistar. Porque o abuso infantil, ele não é que nem um abuso com um adulto. O adulto, ele já tem ciência do que é um abuso. Ele sabe identificar a agressão, ele sabe identificar a violência. Principalmente com criança, não é tão fácil identificar essa violência. Por quê? Aí entra. Primeiro, não é feita educação sexual. As famílias não costumam falar sobre esse tema. Não costumam falar sobre o corpo, falar sobre como respeitar o nosso próprio corpo, falar os nomes das partes íntimas, nomear as partes íntimas. Então, se a criança falar alguma coisa relacionada ao pênis dela, à vulva dela, as famílias vão ficar em choque e fazem o quê? Não fala sobre isso, que coisa feia. Por que você está falando isso? Então, são temas tabus. Isso faz o quê? Que haja desinformação. Então, se há desinformação, se não é falado sobre educação sexual com a criança dentro da família, ela está o quê? Está vulnerável a ser enganada. E se você acha que se falar demais estimula alguma coisa? Não, isso é um mito. Por quê? Se você falar, a criança ela é naturalmente curiosa. Então, ela vai perguntar. Se você tiver como responder as perguntas dela, você está sanando aquela curiosidade. Agora, se você não responde, se você deixa solto, se você deixa dúbio, só vai aumentar a curiosidade dela. E o que acontece muitas vezes é que ela vai sanar essa curiosidade aonde? Com amigos, na internet, que hoje em dia o acesso está fácil. Então, se você não responde a pergunta do seu filho, ele vai procurar a resposta em outros lugares. E este é o maior perigo. Porque os lugares que ele vai procurar essas respostas são lugares que vão dar a resposta de uma forma errada, de uma forma às vezes distorcida. Então, por isso que é tão importante ter a liberdade de falar sobre qualquer assunto dentro da família com as crianças. E aí, voltando para o que eu estava falando, né, sobre crianças que não têm muita atenção, se tornarem alvos mais fáceis. Então, ali o abusador vê que aquela criança não tem abertura com a família. Então, o que ele faz? Ele conquista aquela criança. Outra coisa que acontece é que as pessoas pensam que abusadores são pessoas más, mas não são. Se você for ver os dados, 80% a 90% dos abusadores, eles são pessoas conhecidas e do ciclo íntimo da família. Então são pessoas que têm a confiança ali daquela família. E eles utilizam disso para poder chegar na criança e conquistar aquela criança também. Então se ela não recebe a atenção dos pais, aquele adulto vai estar ali dando aquela atenção. Então faz todo aquele vínculo, aquela conquista com a criança para depois começar os abusos. E o que acontece? A criança não consegue identificar aquilo como abuso. Que era o que eu falei sobre o adulto, ele saber na hora, já a criança não. Porque vai estar misturado com o afeto. Vai estar misturado com a conquista que houve. E se é uma pessoa conhecida, né, ali do meio familiar, né? E eles vão enganando a criança. E quando a família não fala sobre esses assuntos, a criança não tem como saber. Ela vai acreditar no que o adulto está dizendo. Se o adulto diz que aquilo ali é uma brincadeira entre o titio com a criança, ela vai acreditar no adulto titio que é querido por toda a família. E aí que está o perigo. E aí que está o perigo. É um assunto muito delicado, né? Sim, mas necessário. Mais necessário, né? E fica aí a orientação para conversar mais com os filhos, né? Desde pequenininho. Qual que é a idade que você acha ideal para começar a dar nomes, né? Nos órgãos, a falar alguma coisa? Sim, desde o ventre. É mesmo? Sim, porque, como eu falei, é um tema tabu.
Nós não estamos acostumados a nomear as nossas partes íntimas. Nós não conseguimos falar seios, vulva, pênis com naturalidade em conversas. A gente procura utilizar outros nomes. A gente procura falar de outras formas. Então, se você está grávida, está ali gerando, se você começar a utilizar esse vocabulário desde pequeno, quando está ali, nasceu ali, vou fazer o quê? Vou fazer o período de troca de fralda. Chegar e vai treinando. Você vai estar treinando como mãe, como pai. Olha, agora eu vou tirar a sua fralda, eu vou limpar o seu pênis. Vou aqui limpar o seu bumbum. Vou te dar banho, vou lavar aqui o seu braço, vou lavar a mão, vou lavar tal coisa. Vai o quê? Isso vai se tornando um treinamento para os pais. Então aquilo ali vai estar treinando os pais para que eles consigam superar esses tabus e conseguir falar de forma natural. E aí, se ele for fazendo isso como um hábito, a criança vai crescendo com aquilo como algo normal. E isso também já é educação sexual. Você, na hora, por exemplo, de trocar a fralda, você informar o que você está fazendo. Você simplesmente não fazer. Você está informando, licença, agora eu vou mexer no seu corpinho para limpar. Não, agora eu vou mexer no seu corpinho para passar remédio. Isso tudo já faz parte da educação sexual, que é outra coisa, que as pessoas geralmente associam a educação sexual a falar de sexo. E não é isso. Então, tem a diferença, né? Sim. As pessoas acham que é falar de sexo, e não é. É dar nome no que tem nome, né? Sim. É ensinar sobre o nosso corpo, a respeitar o nosso corpo. Então, a educação sexual faz o quê? Aumenta a autoestima da criança, gera um vínculo maior com os pais afetivo, gera um vínculo maior de confiança. Porque, assim, a gente sabe que hoje o sexo, a educação sexual é um tema muito tabu ainda. Se a criança ela tem facilidade de falar sobre isso com os pais, ela vai ter facilidade de falar sobre qualquer outro assunto com os pais também. Apesar de ter muita coisa escancarada na internet, mas ainda é um pouco tabu, né? Sim. Bom, pelo menos eu percebo isso, né? Porque na internet já tem muita coisa escancarada, mas também na internet já é outro assunto, né? Uma criança muito novinha, com 2, 3 anos, apesar que, né, hoje em dia os pais já colocam ali algum joguinho, algum desenho no tablet, né? Mas é nesse momento também que tem que tomar muito cuidado, né? Sim, sim. Porque um conteúdo não bem preparado, né, pode aquela criança que ainda, né, não tem aquela convivência com os termos, nada, pode também confundir, não confunde? Sim. Por isso que é inadequado, por exemplo, você dá acesso à pornografia, você dá acesso a cenas para crianças, aquilo ali é uma violência também para aquela criança. Com certeza. Porque é algo que ela vai ver e não vai entender. Vai ficar gravado na cabeça dela. E as crianças pequenas, tem algumas que já vão para berçário, para escola, né? E aí também os pais não tem como saber porque não tá ali dentro, né? Da escola, eles deixam a criança, vão trabalhar, que é o mais corriqueiro, mais normal, né? Os pais não sabem como que os profissionais, os professores, né, os assistentes lidam com esse assunto, né? Sim. Porque vamos supor, as crianças que ficam em berçário, que são pequenas, é o que você falou, poderia já, né, vai trocar a fraldinha, já dá nome nos órgãos. E eu acredito que a maioria dos professores, dos profissionais da educação, eles também não sei, assim, né? Sim, é complexo. Eles também, é complexo. Porque se a família não fala em casa, imagina o professor de um berçário começar a chamar e a criança fala um negócio desse em casa. Sim. Os pais podem assustar. Onde é que você ouviu isso? Podem fazer reclamação na escola, pode ter várias outras coisas. Porque a criança vai falar de uma forma natural e os pais podem entender que está havendo algo perigoso lá, né? Por isso que o mais importante é que seja feita a educação sexual em casa, pela família. Por quê? Que a Neia falou, nomear as partes íntimas faz parte. Mas qual que é a outra coisa que é importante fazer? As suas partes íntimas, saber o que é, dar os nomes, são muito especiais. Por elas serem especiais, elas precisam de uma proteção especial. Não pode mexer, principalmente se tiver com a mãozinha suja. Ninguém pode mexer nas suas partes íntimas, nem mamãe, nem papai. A gente só pode mexer se for para higienizar, se for para limpar, se for para passar remédio. Tudo isso. Isso você está ensinando a criança que ninguém pode brincar
com as suas partes íntimas. Porque também tem muito isso de disfarçado. Nossa, brincadeira. Então, quando você dá nome, você fala o que é e vai trazendo isso de que ninguém pode brincar, e vai trazendo, mesmo se for a mamãe, o papai, a vovó, o tio, ninguém pode brincar. Por quê? Que aí que é outra coisa que é importante, que às vezes quando as famílias estão tentando fazer esses exercícios de autoproteção, que a gente fala, Sim. acaba também gerando uma área proibida, né? Ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Aí a criança pode gerar o quê? Pode ter uma visão negativa sobre o seu próprio corpo, Sim. sobre as suas partes íntimas. Então, o que eu falo é para sempre dizer, é uma parte tão especial que ninguém pode mexer. Que aí já fica falar de uma forma mais suave, né? Que não gera um impacto negativo sobre o corpo. Então, seu corpo todo é especial. As suas partes íntimas também são especiais. Por isso, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Então, trazer esse aspecto também positivo sobre o próprio corpo. E a educação sexual não é somente também falar sobre as partes íntimas, mas é sobre o corpo como um todo. Por isso que eu falo que quando tem educação sexual desde a infância, você vai estar ali aumentando a autoestima daquela criança também. Exatamente. É explicar as diferenças do corpo do adulto e do corpo da criança. Muitas vezes a criança vê um adulto na hora do banho. Por quê? Que é aquilo que o pênis dele é tão grande e o meu é pequenininho. Aí explicar. Por quê? Explica junto com o braço. Tá vendo o braço da mamãe? O braço seu? Tá vendo que o meu é bem maior? Quando você vai crescendo, todo o nosso corpo vai crescendo também. Ah, por que tem pelo, o meu não tem? E vai explicando de forma natural todas as outras coisas. Não somente sobre as partes íntimas, mas sobre as mudanças do nosso corpo também. Exatamente. Isso também é educação sexual. E uma coisa que eu vejo, eu acho que acontece muito dentro, né, de casa, às vezes do pai, a mãe tomar banho junto com a criança. Sim. Quando é pequenininha, tem 2 anos, 3 anos, que é nessa fase que ainda não entende, né? Isso é recomendável ou não é bacana? Isso vai depender de cada família. Mas você entendeu, né? O pai tomando banho, aí leva a criança para tomar banho com ele, a mãe também. Então, isso vai depender de cada família e de como aquela família vê aquele momento. Mas num todo, isso é saudável? Então, para a criança pequena, não vê muito problema nisso, não. Aí, vai de novo voltar para como aquela família entende aquele momento. Agora, depois que passa a fase do pudor, mais ou menos aí, quando está com 6, 7 anos, a criança própria começa a gerar um pudor, ter esse senso de pudor. E aí que é o momento que ela faz o quê? Não bota, eu boto sozinha, eu faço. Que aí a criança tá tomando banho, quer o quê? Fechar a porta para tomar banho sem que os outros vejam. Isso vai chegando, é uma fase do desenvolvimento normal que a criança vai tendo esse senso de pudor. E aí é importante os pais o quê? Respeitarem. Se não houve problema até então, a mãe tomar banho junto com a filha, mas a filha começou a dar sinal de que não quer mais, é importante a mãe respeitar aquele momento. Se ela não quer mais, não quer mais. Deixa ela ali com a privacidade dela. Então, são momentos que vão acontecendo de forma natural no desenvolvimento. Se a família toma banho junto, em algum momento a criança vai o quê? Não vai querer mais aquilo. E é importante que os pais respeitem. Eu acredito que quando ela vai crescendo, vai tendo mais idade, ela já vai conhecendo mais. Não sei, né? É o que você falou, é muito particular da família, né? Mas quando a criança já está com 5, 6 anos, talvez não é tão interessante essa coisa, né? De fazer essa coisa do banho junto, né? Porque é o que você falou, já está um pouco mais crescida a criança, gera, né? Essa coisa do pudor, né? Que vem, que a própria criança pode às vezes se constranger, né? E a partir de que idade você acha que os pais podem começar a falar de como os bebês nascem, de relacionamento mesmo? A partir das oportunidades. Então, não tem uma idade certa. Você pode falar sempre adaptando a linguagem para aquela idade.
Mas você acha que uma criança de 2, 3 anos, ela, se você for falar de relacionamento sexual, de como, né, nascem os bebês, de como ela nasce, se a criança de 3 anos tá ali, a mãe engravida de novo, então vai ter um irmãozinho. Sim, Naquele momento é normal a criança ter curiosidade. Como é que meu irmãozinho foi parar aí? Isso, E aí os pais não precisam falar sobre a relação sexual. É que nem eu falei no começo, a criança ela é naturalmente curiosa. Então o que tem que ser feito? Sanar a curiosidade e mostrar que você tem abertura para receber a curiosidade da criança. Então se ela perguntar como é que o irmãozinho foi aí, você vai adaptar de uma forma que sacie a curiosidade dela e que seja adequada àquela idade. Então, por exemplo... Não explicar em si o ato, por ela ser muito novinha. Isso, porque até mesmo o importante não é aquilo, o importante é a criança ver que você está respondendo para ela. Então, por exemplo, você pode falar numa idade aí de 4 anos. Ah, seu irmãozinho veio pra cá porque o papai tem uma semente. O papai botou essa semente dentro da mamãe e essa semente vai virar o seu irmãozinho. Tá vendo a barriga da mamãe? Aqui tá sendo gerado seu irmãozinho. Seu irmãozinho vai crescer e depois ele vai vir pra cá, pra nossa família, junto com você. Então, sanou. Não precisa explicar como que o papai botou a semente na mamãe. Se você falar, sempre pergunta, entendeu? Quer mais alguma pergunta? A criança às vezes vai falar, não, tá bom, é isso. Ou então se ela tiver outras perguntas, aproveita o momento. Então tem várias formas de utilizar a linguagem de uma forma que a criança entenda. E adequada a cada idade. A cada idade. E a partir de que idade pode falar do relacionamento mesmo, sexual, relacionamento íntimo? Então, aí que é outra coisa que também é boa. Sempre que a criança fazer uma pergunta, devolver a pergunta para ela. Se a criança perguntar, mãe, o que é sexo? Pode perguntar de volta, o que você sabe sobre sexo? O que você acha que é sexo? Então a criança vai trazer a resposta dela. Então você vai ter o quê? Você vai ter uma base, um entendimento do qual que é a concepção da criança atualmente sobre sexo. Então a partir daí você vai poder responder. Se você vê que ela já tem um conhecimento maior, você dê respostas maiores. Entende? Então, de novo, não tem idade. É uma orientação essa, não tem idade sobre quando tem que falar. Porque eu vejo que os pais, eles ficam meio perdidos quando a criança começa a questionar, né? Eles ficam meio, né, apreensivos de não saber se é o momento certo de explicar ou não, né? Então, essa orientação de você devolver a pergunta. Trazer o que é menstruação? Menstruação, o que você acha que é menstruação? Agora, o que não pode acontecer é... Pai, o que é menstruação? Menstruação? Onde é que você ouviu falar sobre isso? Você está vendo isso aonde? Esse tipo de comentário não é saudável. Não, esse faz o quê? A criança tem algo errado com a minha pergunta. É algo, então, que eu não tenho que falar. Isso faz o quê? Evita a criança a tornar a perguntar outras coisas. Agora, se você acolhe a pergunta da criança, o que você sabe sobre isso? Então, você descobre o que é o entendimento dela atual sobre aquilo e você vai poder ter a chance de compartilhar. Então, é aproveitar sempre os momentos. Os momentos sempre vão existir em que vocês vão poder falar sobre diversos assuntos com as crianças. E é sempre importante ter essa abertura para que eles se sintam confortáveis a continuar perguntando, seja o que for. Seguindo, assim, essas orientações, né, que são orientações... acho que cabíveis, né? Como você explicou, né? Tem que ir prestando atenção na idade, no momento, né? Você acha que deixa a criança, de repente, mais preparada para escapar de um abuso ou para tentar se defender, se é que isso é possível, né? Dependendo da idade. Uma criança muito nova, eu acho que não é. Sim. O que você pode fazer também é inserir o que é abuso para a criança. Então, ninguém pode brincar com as partes íntimas. Ninguém pode brincar, elas são só suas. Ninguém pode mexer, ninguém pode brincar. Se alguém quiser mexer, se alguém quiser brincar, você conta pro papai, pra mamãe, você conta pra vovó, conta pra professora. Você corre e procura alguém de confiança. E aí o quê? Deixar claro pra criança quem são as pessoas de confiança dela. Então é importante a criança saber pra quem recorrer. E como é que ela vai saber? A família deixando claro. Olha, você pode confiar na vovó. Se acontecer alguma coisa, fala pra gente.
Isso é o quê? É uma forma da gente descobrir, não vedar. Agora também tem as outras coisas. Se é uma família que costuma bater muito na criança, às vezes a criança vai pensar, se eu falar sobre isso que está acontecendo comigo, eu vou apanhar mais. Então, vai de novo para a falta de abertura de comunicação. Essa abertura para a comunicação dos pais com os filhos fazem com que os abusos, eles possam o quê? Serem descobertos mais facilmente. Eles não impedem completamente que o abuso aconteça, infelizmente. Mas eles tornam que a criança, como você falou, mais apta a se defender. A entender aquilo como uma violência, a conseguir verbalizar aquilo para outras pessoas. Então a maior arma que a gente tem é o conhecimento. Conhecimento do perigo, entender que qualquer lugar é um lugar perigoso. Qualquer pessoa pode ser abusador. Abusadores não são apenas homens, são mulheres também. Abusadores não têm cara de mal, pelo contrário, são pessoas de confiança, são aquelas pessoas que a gente menos espera que sejam abusadores. São pessoas dentro do ciclo de confiança da família. A maioria. É isso que eu ia te perguntar. A maioria vem do meio familiar? Não como família de verdade, mas do ciclo. Então é o ciclo de convivência da família, no geral. Às vezes, pessoas, amigos, né? Amigos, conhecidos, vizinhos, são daquele ciclo de confiança da família, no geral. São pessoas que os pais não suspeitam. E nos seus atendimentos você percebe, porque a criança ela vai falando pouco a pouco, né? E você percebe se ela, o tipo de criação que ela tem dentro de casa, se você percebe se os pais trabalham essa questão ou não trabalham, de conversar, eu falo. A maioria não trabalha. A maioria não fala sobre isso. Você chega a perguntar assim? Então, porque quando a gente tão faz delicado, acompanhamento né? Quando você com vai criança e adolescente, a gente sempre tem que trabalhar junto com a família. O atendimento com criança e adolescente não é como atendimento de psicoterapia com adulto. A gente sempre tem que ter essa parceria com a família e esses feedbacks com a família. Então, por exemplo, que nem eu falei nas primeiras sessões com criança, a gente faz acolhimento, a gente faz essas sessões de vinculação, mas é sempre importante também fazer o quê? A anamnese. O que é? Mas você fica só com a criança? Sim, só tá. com a criança. A mãe não entra, Não. nem pai, nada, assim. Só com a criança. Mas aí, tá. Outra coisa é a anamnese. A anamnese ela é uma ficha, uma entrevista inicial que a gente faz com quem? Com os pais, com os responsáveis daquela criança ou daquele adolescente. Então é uma sessão que a criança não vai, que o adolescente não vai, que ao lugar da criança ou do adolescente vai vir o responsável por ela. E aí eu vou poder ter o quê? Essa conversa com o responsável, entender sobre a criação da criança, sobre a história daquela criança, como é que foi a gravidez, foi desejada, então não foi desejada, onde a criança mora, tudo isso são informações importantes para a gente ter o acompanhamento. Para poder trabalhar depois, isso, né? Que é entender aquele contexto familiar, entender aquela dinâmica familiar. Então tem sim essa abertura para contato com os pais, com os responsáveis da criança. E eles acontecem não somente nesse momento da anamnese, mas em outros momentos. Então acompanha aquela criança ali já faz 3 meses, já faz 1 mês. É sempre importante ter esse retorno com os pais. Parar, perguntar, como é que tá em casa? Tá tudo bem em casa? Ter essa conversa de feedback com os pais é sempre muito importante. Porque às vezes os pais vão falar algo que vão fazer o quê? Vão dar um norte para a gente trabalhar e intervir de uma maneira diferente no consultório, por exemplo. É tipo uma sessão que você faz então com os pais ali? Não precisa ser necessariamente uma sessão, porque geralmente a criança ela vem acompanhada do responsável. Então o responsável está ali. Sim. Então antes de a gente entrar na sala, eu pergunto na frente da própria criança: como é que tá em casa? Tá tudo bem? Fulaninho tá como na escola? E aí a criança, o responsável pode trazer. Ele tá indo bem. Não, aconteceu isso na escola com ele. E na entrevista com os pais, você percebe se os pais camuflam a informação? Mente, eu falo. Se esconde, né? Então, dá pra perceber? Dá pra perceber, né? Dá, mas se ele o pai omite, tá né, fazendo aquilo, isso já é um sinal de algo.
Qual que é a necessidade daquele pai em omitir aquela informação? Qual a necessidade daquele pai, daquela mãe em trazer esse discurso de perfeição? Isso tudo já diz muito sobre aquela família. Então, até mesmo as mentiras, que na psicologia a gente não trabalha com mentiras, a gente trabalha com a verdade do paciente, já diz muita coisa. Não dá o nome de mentira. É. Verdades do paciente. Sim. Porque, como diz, até que se prove o contrário, né? Nada, tudo é verdade. Né? E aí, de novo, o psicólogo ele não faz papel de juiz. Ele não tá ali para julgar se a mãe tá certa, se tá errada. Ele tá ali para orientar, para acompanhar. Para acolher, né? Isso. Bem uma aguinha. Tô falando muito. Pra você ir molhando a garganta. É um assunto, diante de tanto que a gente vê na TV, nos noticiários, né? De tantas crianças e adultos que passam, infelizmente, passam por isso, por abuso, né? E você vê que é uma coisa, infelizmente, muito presente, né? Sim. Bem recorrente, assim. A gente, né? Eu conheço, assim, do meu círculo ali, tem várias pessoas que eu sei que já tiveram uma experiência ruim dessa de abuso, né? Uhum. Então parece que aonde a gente vai e de repente, né, conversa e tal, sempre tem alguém que conta algo relacionado a abuso. Na sua opinião, por que você acha que tem tanto abuso? Talvez, não sei se, né, é difícil responder isso, mas assim... Porque eu não posso te responder, mas infelizmente é uma realidade. E reconhecer que é uma realidade ajuda a gente a se proteger. Porque não tem como traçar um histórico, né? Ah, tem muito abuso por causa disso, né? Isso, até mesmo porque não existe um perfil de abusador. O abusador não é um doente. O abusador ele não é também só um pedófilo. Nem todos os abusadores são pedófilos, não. Tem muita gente que associa abusador de criança e adolescente com pedófilo, e não é. É porque são tantos nomes, né? Sim. E eu acho que de repente um não está vinculado no outro, né? Sim, não está. É bom você, né, explicar isso. Não é até para conhecimento mesmo, né? Porque a maioria das pessoas trata como uma coisa só, e não é, né? Sim, não é. Não é. Cada um... E partindo um pouco para a fase do adolescente, que chega lá para você atender. Como esse adolescente chega? Porque já é diferente da criança, né? Sim, o adolescente ele consegue verbalizar muito mais, então ele consegue trazer falas com mais facilidade, geralmente. E o que a gente vê é que o acompanhamento ele vai tratar de consequências do abuso. Então, por exemplo, aconteceu abuso, o que acontece, principalmente com o adolescente? O adolescente, até mesmo as crianças também, gera o quê? Ansiedade. Se torna adolescente ansioso, se torna adolescente com baixa autoestima. Porque o que acontece é que eles geralmente trazem a culpa para si. Aquilo aconteceu por causa de mim. Eu fui a culpada. Eu não me defendi. Eu não falei. Eu deixei isso acontecer. Então vem todo também os esquemas que os próprios abusadores fazem quando estão abusando. De fazer falar que não, você estava gostando. Eu fiz isso porque você quis. Se você contar isso pro seu pai vai ter nojo de você. Todo mundo vai te acusar. Ninguém vai acreditar em você. Vão falar que você está mentindo. Então tem tudo isso. E aí o adolescente que tem consciência disso, ele acredita. Ele acredita que ele vai ser julgado. Ele fica com vergonha, muitas vezes ele não fala, continua sofrendo abuso por vergonha de saberem o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo. É diferente da criança, que às vezes não fala por falta de entendimento do que é o abuso, por confundir aquilo com afeto. O adolescente não vai confundir aquilo com afeto, mas ele vai ter vergonha de revelar. Né? Muitas vezes acontece que ele tem vergonha de revelar. Tem vergonha ele tem medo, receio do julgamento dos outros em relação àquilo. Receio do que pode acontecer com a família, se for descoberto aquilo, porque às vezes o abusador é o próprio pai,
abusador é um padrasto. Se eu falar, o meu pai, minha mãe vai separar, meu pai pode ir preso, o que vai acontecer com a minha família? Às vezes o pai é o provedor da casa. Então, se meu pai for preso, como é que a gente vai viver? Então, gera tudo isso, e isso tudo faz o quê? Faz com que seja selado, não seja revelado, tenha essa dificuldade de abrir. Por isso que é tão importante que se um adolescente, uma criança, seja quem for, verbalizar, falar que está sofrendo algum tipo de violência, a primeira posição que nós, como adultos, temos que fazer é acreditar. Não é questionar. Hã? Por que você está falando isso? Fulaninho? Você viu alguma coisa? Foi? Não. Esses tipos de fala o quê? Geram dúvida. E já é algo que coloca, ninguém vai acreditar em você. Então, se a pessoa falou e o adulto recebe dessa forma, tem certeza? De uma forma de desconfiança, né? Aí, trava. Porque é exatamente o que confirma o que o abusador falava. Ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você está mentindo. Então, por isso que é tão importante, criança, adolescente, qualquer um, falou que está sendo abusado, falou que está sofrendo algum tipo de assédio, acreditar. Se está acontecendo ou não está, não é papel nosso. A justiça vai dizer. Outros profissionais vão estar ali acompanhando aquele caso. O importante é a gente, qualquer pessoa que escutar sobre isso, acreditar. Dos casos que você já atendeu ou atende, eles falam isso, que ninguém acreditou da casa? Sim, não somente falam, como é um fato. Existem casos que a gente acompanha que ninguém da casa até hoje acredita. Que quem leva, o adolescente, quem leva é o próprio conselho tutelar. Que quando a família não dá esse suporte, entra o papel do conselho tutelar. E mesmo já de um longo período ali, o adolescente fazendo um acompanhamento com você ou com uma profissional, no caso ali da instituição que você trabalha, mesmo depois de um tempo, tem família que ainda não acredita, mesmo ele já com você Sim. há um tempo. Tem famílias que não acreditam, que falam que a adolescente é mentirosa, que a adolescente é safada. Os pais te falam isso? Sim, infelizmente. Acontece. Porque é mais fácil culpabilizar a adolescente do que lidar com a consequência de um fato. Por exemplo, num tio. É mais fácil para uma avó acreditar que a neta está mentindo do que acreditar que o filho dela é um abusador. Entende? É muito complexo. Então, de novo, adultos, se escutarem falar de qualquer caso de abuso, primeira coisa, acredite, acolha, não questione. Porque, infelizmente, acontece muito isso. E esse duvidar, falar que a criança e que o adolescente está mentindo, é outra arma que os abusadores têm. Porque o que acontece? Abuso sexual infantil. Sempre vai haver uma gratificação sexual da parte do abusador. E a outra coisa que sempre há é uma relação desigual de poder. Então, é um adulto. Já a outra é uma adolescente. A palavra do adulto vale mais que a palavra do adolescente. Então, já está aí uma relação desigual de poder. Isso é algo que tem que ser mudado. A palavra da criança e do adolescente, ela tem que valer o mesmo. Por que a gente duvida tanto das crianças e dos adolescentes? Porque não tem, né, essa credibilidade, né? Uhum. Quando uma criança ou um adolescente fala, né? Então, a maioria dos casos que você atende tem essa problemática aí, da família não acreditar. Não a maioria, mas muitos. Independentemente de nível socioeconômico. Sim. Classe mais alta, tanto faz. Porque às vezes, né, para a pessoa fazer parte de um ambiente mais precário, às vezes a gente pensa que falta informação. Uhum. Diferentemente de uma pessoa que tem um ambiente, né, vive uma situação melhor social, a gente, né, imagina que tem mais informação, mas isso daí não interfere. Não. E é até mesmo engraçado porque a gente vê os números
Muitos casos eles vêm de famílias hipossuficientes, vêm de famílias de classe social mais baixa. Porém, não quer dizer que os abusos só acontecem ali. Os abusos acontecem muito também em classes sociais altas. O problema é que nas classes sociais altas há menos denúncias. As famílias de classe alta, elas denunciam menos. Por quê? Porque vai mexer com a família delas. Ninguém pode saber o que aconteceu na minha família aqui. Exatamente pelo fato de estar num status diferente, eles têm medo do julgamento do que aconteceu ali. Como que fulaninha de tal teve alguma coisa com ela? E o que eles fazem? Eles abafam. Não denunciam. Não prestam queixa. Por exemplo, aquele caso da Clara, que foi recentemente, que... Da atriz. Da atriz. Ela é adolescente, né, também. Eu não sei, desculpa. Mas eu vi o negócio dela falando que ela não fez um BO. Ela sofreu um estupro, sofreu uma agressão, mas ela não fez um BO, ou seja, ela não registrou uma ocorrência. Então ela, tecnicamente, não está nos dados. E isso é muito comum em classe social alta. Não fazer a denúncia. Por várias coisas que você citou, né? É um por N motivos. Que é a vergonha, né? A culpa, né? De se achar culpada. Até mesmo o abusador também, ser alguém de prestígio, ser alguém que ocupa posições altas. Então eles abafam, não falam, deixa passar. Mas acontecem sim, muitos abusos em classes sociais altas. Mas são menos denunciados, infelizmente. E assim, em termos de superar aquele trauma, das marcas, das feridas que deixa, você acha que a criança, quando tem um atendimento psicológico, ela supera melhor do que um adolescente ou do que um adulto? Qual que é a sua opinião? Então, o trabalhar com a criança nesse aspecto é muito de entender o que ela entende daquilo e trazer para ela uma outra realidade. Porque, que nem eu falei, o abusador ele vai gerar mentiras para aquela criança. Ele acaba fazendo uma lavagem cerebral na criança. Então, vai trazendo, esse é o nosso momento especial, você gosta disso. E a criança pode o quê? Pode crescer acreditando que aquele é um jeito certo de demonstrar carinho, se não houver uma intervenção. Então, quando acontece o acompanhamento, a gente consegue intervir nisso, de que aquilo não é o jeito certo de mostrar carinho. Que adulto não pode beijar a criança, que adulto não pode tocar a criança, que não existe namoro entre crianças e crianças até mesmo. Então são concepções que vão sendo geradas de forma errônea por causa do que os abusadores ficam falando para a criança. E na terapia a gente consegue identificar e ir trazendo outra realidade para aquela criança. Então você acha que a probabilidade da criança superar vai depender muito do apoio familiar, eu diria. Não somente do trabalho da terapia, mas o que eu vejo é que quando a família está presente, quando a família acolhe, quando a família dá aquele suporte depois do ocorrido, a criança ela consegue se estabilizar mais facilmente. Já o adolescente ou o adulto? Já o adolescente ou o adulto, por ter uma ciência maior, ele vai ter ali que trazer uma ressignificação daquela dor de alguma forma. Então, outros processos. Outros processos, né? Tem que, no adolescente e no adulto, trabalha mais a ressignificação. Sim. Que talvez na criança, por ela nem entender, né? O que é uma ressignificação. Mas ela vai fazendo também de outras formas. Que nem no começo que eu estava falando, que eu acabei nem falando, sobre a paciente de 3 anos. Mais ou menos? Sim. Como que ela vai trabalhar sobre o abuso? Como é que ela vai falar espontaneamente sobre? Sim. Por exemplo, uma outra coisa que eu gosto muito de utilizar é a família terapêutica, que é uma casinha que tem vários membros da família. E aí eu sempre levo, na terapia, tem lá a casinha disponível, pra gente brincar com a casinha. Então brinca, vamos pegar, quem que vai estar na família de fulaninha? Na minha família vai estar papai, vai estar mamãe? Não, vai estar vovó e tia na família, na casinha. Então, quem que tá nessa casa? Quem que é essa família? Aí a criança vai construindo. E aí, naturalmente, a criança traz a situação do abuso durante as brincadeiras, o que já aconteceu. Aí eu pergunto, que legal, fulaninha tá aqui com titia, tá aqui com titio, tá aqui. O que gostam de fazer juntos? E aí a criança fala,
como a forma mais natural possível, como se não fosse nada. Na inocência, por ela ser criança, né? Ou então até mesmo na brincadeira, de outra maneira, brincando sozinha, começa a fazer movimentos com o boneco. O que tá isso? O que tá acontecendo aí? Quem que faz isso? Aí ela vai trazendo de outras formas. Então, na brincadeira, ela fala muito. É outra forma de se expressar. E, naturalmente, vai acontecendo. Você não tem que forçar a criança a falar nada. A criança ela já fala mais natural, né? Diferentemente do adulto. O adulto, por ser adulto, às vezes ele vai relatar também, né? Logo de imediato. Mas eu acho que também tem um bloqueio, né? Pelo trauma, né? Bom, não sei, assim, né? Tô colocando hipóteses, né? Às vezes tem algum bloqueio, né? Sim, aí de novo, cada pessoa é uma pessoa. É uma pessoa, exatamente. E também depende, varia muito, né? De uma pessoa para outra. Você poder dar digamos aí, alta, que eu falo assim, dela às vezes querer, olha, já não quero mais fazer terapia, quero, né, seguir um tempo sem fazer, né? Então, a terapia, o objetivo da terapia não é ela ser para sempre. O objetivo da terapia é ela estar ali ajudando naqueles momentos. Quando a gente vê que o paciente ele tá conseguindo andar sozinho, aí não precisa mais de terapia. Pode ser que ele precise de terapia em um outro momento da vida dele? Pode ser, não tem problema. Mas não é para ser dependente da terapia. Então, quando eu vejo que a criança, ela consegue, falando de criança, né? Sim. Ela consegue entender o que é o corpo dela nesse espaço do centro de defesa que eu tô falando especificamente. Sim. Dos casos que a gente recebe, né? Quando eu vejo que a criança ela consegue entender o que é o corpo dela, ela consegue expressar com facilidade sobre as emoções dela, ela consegue falar facilmente sobre as emoções, falar facilmente sobre o que acontece no dia a dia dela, as situações do cotidiano. Quando eu vejo que ela está em um lugar seguro, ou seja, tem uma dinâmica familiar boa, quando vê que ela não está em risco, quando vê o quê? Que ela já entendeu sobre a autoproteção, já aprendeu, já consegue lidar com aquilo, ela não traz outros tipos de sofrimento, aí tá o quê? Tá pronta para receber a alta. Não precisa mais da terapia neste momento. E aí a gente dá a alta para a criança. O adolescente ele já demora mais, por quê? Porque tem outras consequências secundárias, por exemplo, problema de autoestima, que é muito gerado, a pessoa fica com uma baixa autoestima, depressão, aí vai transtorno de ansiedade, várias outras coisas que são decorrentes do abuso. E você vai tratando isso, cada qual no seu qual ali, pausadamente, porque é o que você falou, né? O abuso pode gerar outras coisas, pode gerar uma fobia social, Sim. uma depressão, né? Que são coisas, né, que já vai abrindo o leque. Aí tem que ir trabalhando tudo isso num conjunto, é assim que funciona, assim, para ter um melhor resultado ali com aquela pessoa? A gente vai trabalhando junto com o paciente. A terapia é algo muito colaborativo, que a gente fala, é o momento dela, da pessoa. Então, a gente traz para ela, o que você gostaria de trabalhar aqui? Então, a gente vai montando juntos os objetivos com o paciente. Eu queria melhorar minha vergonha, eu queria lidar com a minha raiva. Não, eu quero aprender a me comunicar. São os objetivos que a gente vai criando com o paciente. Então, a gente vai trabalhando em cima daquilo. Claro que, mesmo a gente criando esses objetivos, o paciente pode trazer diversas outras coisas. Então, esses objetivos eles vão sendo mudados no caminhar da terapia, no processo da terapia. Entendi. Deu para entender? Sim, perfeitamente. Então, o adulto, assim, ao mesmo tempo que é mais fácil, né? Porque ele já tem consciência do que aconteceu, mas também é complicado, né? Sim, é complicado. É complicado porque eu vejo assim, né, os casos, ele carrega uma culpa. Sim. Por ele ter consciência, já é uma pessoa adulta diferente da criança. Que é... Vou mexer aqui, pode coisar no microfone. A criança, ela já não tem essa coisa do discernimento.
Apesar que tem, assim, né? Porque quando eu falei de criança muito pequena. Outras crianças, elas conseguem perceber também. E elas também têm muita culpa, a criança pequena. Principalmente das consequências. Você acha que ela carrega, assim, a culpa? Por exemplo, a culpa de um abuso dentro da família que foi o pai. A culpa de ter desfeito a família. Ela se sente culpada por aquilo. Eu não posso ver meu pai, eu não posso ver minha avó, eu não posso ver fulaninho. Por quê? Por causa de mim. Porque eu contei o segredo. Então agora eu tô longe. Então a culpada sou eu. Até mesmo por gestos da família, mesmo sendo inconscientes, mesmo não sendo intencionais, vai gerando mensagens para aquela criança que fazem elas se sentirem culpadas também. A única coisa é que a criança ela não consegue expressar aquilo com facilidade. A forma dela expressar isso é diferente. Porque tem essa coisa da ingenuidade também, né? Muito bom, um assunto muito, né, importante, um assunto sério e que deu para esclarecer aí. Eu peguei muita informação assim que eu não sabia, né? É muito bom isso. E eu acredito que muita gente vai entender, porque às vezes a pessoa pensa uma coisa, principalmente quem é pai e mãe, né? Pensa alguma coisa, pensa ali que está fazendo correto ali no dia a dia com a criança, na educação relacionada a esses assuntos, igual eu tinha te questionado a questão do banho, né? Que é muito comum, assim, que eu vejo. E foi bom, porque às vezes você pensa que você está fazendo correto com o seu filho, né? Ou com a criança, com o adolescente, e é bom se corrigir, né? Porque de repente não é daquela forma que deveria ser feito, é de uma outra forma, né? Para poder, de uma certa maneira, não sei se é possível, a pessoa ter pelo menos um pouco, né, de armas, vamos dizer assim, para se defender, né? Sim. Né? Então, estar atento aí, dar umas dicas assim, como que os pais, com a criança ainda, como que os pais percebem ali dentro de casa? Suspeita se de repente o filho sofreu algo, porque a criança de repente ainda não tem o discernimento para contar tudo, assim. Então, formas de identificar, né? Isso, formas de identificar. Primeiro de tudo, qualquer mudança de comportamento. Então, se o seu filho ele era muito agitado, ele era bom na escola, começou a cair nota, não quer mais brincar, não quer mais ficar falando, começa a ter mudança de comportamento, ou então ao contrário, era criança quietinha, de repente ficou uma criança agressiva, ficou uma criança... Qualquer mudança de comportamento já é algo para ser investigado. Então, mesmo se não for um abuso... Prestar atenção, sim, né? prestar atenção. Não quer dizer que, minha criança mudou de comportamento e ela foi abusada. Não, mas é uma alerta. Algo está acontecendo. Pode não ser um abuso, mas algo está acontecendo para ter essa mudança de comportamento. Então, isso indica o quê? Que essa criança ela precisa de uma atenção maior. E o adolescente, né? Quem tem... Também, qualquer mudança de comportamento é sinalizador. Então, mudança de comportamento, prestar atenção. O que está acontecendo, qual a necessidade que está tendo ali. Para mim, o principal, mudança de comportamento. Agora, outros sinais do corpo que pode ver, principalmente em criança. Partes íntimas com odores mais fortes, inchaço, vermelhidão, qualquer coisa desse tipo, é sempre bom levar ao médico para investigar também e trazer a criança mais perto. Que pode ser, às vezes, alguma alergia, alguma coisa, pode, mas também pode não ser. Então é sempre bom estar prestando atenção nesses sinais do corpo, se está tendo alguma coisa diferente, e nos comportamentos, se houve alguma mudança no comportamento de forma geral. E mais alguma coisa, Miriam, que você queira acrescentar, que de repente, né, você não citou, que você acha importante? É importante saber que em qualquer lugar a criança ou adolescente ele está vulnerável a sofrer um abuso. E a forma mais poderosa que a gente tem de prevenir é conversando sobre. É mostrando para a criança, não somente nós adultos pesquisarmos, entendermos esse perigo, mas também passar isso para a criança e para o adolescente. Mostrar que existe esse perigo.
Mostrar que alguém pode fingir que é bonzinho, mas ser alguém malvado que possa querer machucar ela e que ela tem que contar para alguém que ela confia caso isso aconteça. Porque essas pessoas estão para proteger ela. Então, mostrar, deixar para as crianças que aquilo é um perigo, que aquilo é real. Ao invés de somente ocultar, fingir que não existe. Quando a gente identifica o perigo, a gente consegue lidar com ele. Se a gente finge que ele não existe, a gente não lida. E com o adolescente, mais o comportamento, né? Isso também conversa, tá presente para o adolescente. Muito bom, Miriam. Eu amei aí. O assunto é sério, né? A gente às vezes não queria ter que conversar sobre isso, né? Ter essa realidade, mas infelizmente essa realidade existe, né? Uhum. E essa conversa, esse bate-papo foi muito bom. Trouxe aí muitas informações, eu acho que não só para mim, mas para muita gente que vai ter acesso e vai poder assistir ou ouvir esse podcast. Eu quero te agradecer pela presença, por ter vindo com essas informações tão ricas sobre esse assunto, que é um assunto sério, né? E que a gente tem que estar atento aí, né? Então, a gente vai finalizar e quero te ver aqui mais vezes falando de outros assuntos comportamentais, né? De outras questões, tá bom? Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada pela sua presença, tá? Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!